Eu quero dar continuidade na palavra que eu preguei domingo, quando eu falei sobre Jesus no Monte da Transfiguração. Mas agora eu quero falar quando ele desce do monte, depois dele ter sido transfigurado diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, a partir do verso 14 diz: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Então, o pai reconhece que essa mudez é algo além do natural. O próprio pai do menino que trouxe ele para Jesus reconhece que há um espírito agindo na vida dele, deixando ele mudo. Verso 18 diz: onde quer que o apanhe, ou seja, onde quer que esse espírito o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Olha que interessante, irmão. Parece uma doença, mas na verdade é um espírito. Porque o texto diz: o espírito causou a convulsão. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai responde: desde a infância. É provável que ele seja já um jovenzinho, né? Então desde criança, desde a infância ele está assim, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, olha que terrível, irmão, tem lançado ele no fogo e na água para matá-lo. Então é um espírito de morte. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Eu quero que você diga comigo: tudo é possível àquele que crê. Fale de novo, por favor. Tudo é possível àquele que crê. Isso. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Interessante que no momento que ele fala que ele está crendo, ele já se julga incrédulo. Que ele fala: eu creio. Aí ele pede para Jesus: me ajuda na minha incredulidade. Irmão, a gente às vezes é assim, né? Diz que crê, mas quando a realidade aparece, você diz: Jesus, onde que está aquela pessoa de fé? Me ajuda na minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Verso 26 diz: o espírito gritou, agitou violentamente e saiu, e o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Até aqui, quero orar, pedir para que o Senhor fale conosco. Continue falando, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Amado Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela revelação que só o Senhor nos dá, dia após dia. Somos guiados pelo Teu Santo Espírito. E Deus, nós não queremos, Senhor, ser enganados, não. Porque nós não estamos mais no engano. Nós somos filhos da luz. E nós brilhamos a Tua verdade. Resplandece essa palavra, ilumina essa palavra no nosso coração. E Deus torna ela real, como resposta
na vida de cada um dos seus filhos. O Senhor conhece a vida de cada um deles, que foram gerados no Senhor. Então, Pai, estou te pedindo, além do que esse pregador do Evangelho, além de que esse pregador possa falar, fala mais, Senhor. Fala ao coração dos seus filhos, os que estão aqui, os que estão nos assistindo ali na internet. Que cada vida seja alcançada pelo poder dessa palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, domingo eu falei sobre duas experiências onde duas pessoas estiveram com Deus em um monte. A Bíblia fala sobre Moisés. Em Êxodo capítulo 33, Moisés sobe ao monte e 40 dias ele fica lá no monte. E lá o Senhor vai falando com ele, dando instruções. Inclusive foi lá que Deus deu as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Mas lá no meio daquela nuvem de glória, na presença de Deus, o Senhor diz que o povo ali no vale havia se corrompido e se contaminado com outros deuses, e o Senhor estava determinado a destruir o povo. Foi então que Moisés, na figura de Jesus, prefigurando Jesus Cristo, se levanta e diz ao Senhor: tenha misericórdia do teu povo, porque se o Senhor os matar agora, o que é que os povos vão dizer? Que o Senhor os livrou de lá do cativeiro do Egito para matá-los aqui no deserto. E o Senhor teve misericórdia do povo e não os exterminou. E a Bíblia diz que Moisés recebeu uma instrução do Senhor, e o Senhor disse: tudo que eu prometi para vocês eu vou fazer. Vocês vão herdar a terra que eu prometi. Eu vou enviar um anjo na frente de vocês, e ele vai dar a vitória para vocês. Moisés disse: não, Senhor, eu não quero o anjo, eu quero o Senhor. Então, se o Senhor não for conosco, não nos permita ir. Deus se agradou daquela conversa, e Deus disse no verso de número 17: assim como você me pediu, eu farei, porque eu me agradei de você, eu vou com você. Quando ele desceu, ele teve que tomar uma decisão firme diante da realidade que ele estava vivendo, porque aquele povo havia se perdido, que achavam que Moisés tinha morrido. E às vezes, irmãos, nós também temos que tomar decisões firmes, que nós vamos ter depois que nós ouvimos Deus falar. Eu ensinei domingo que enquanto Deus não te falar, você não faz nada, mas depois que Deus falar, você não pode ficar sem fazer nada. Foi o que eu ensinei domingo. Antes de Deus falar, espera. Depois que Deus falou, se você não fizer, você perdeu a oportunidade de viver o que Deus tinha para você, ainda que seja enfrentar algo difícil demais de ser enfrentado. É a experiência que eu tenho no alto da montanha com Deus que me habilita a vencer os vales que eu tiver que enfrentar. Eu quero profetizar, irmão, a experiência que você vai ter no alto da montanha com Deus vai habilitar você para a vitória do vale. Estou profetizando em nome de Jesus. A experiência do alto da montanha vai habilitar você para vencer no vale, em nome de Jesus. E domingo eu também disse que você e eu, nós precisamos buscar diariamente termos uma experiência com Deus. Eu não sei se você já teve. Estar dentro de uma igreja não é ter uma experiência com Deus. Ter o rótulo de evangélico não é ter uma experiência com Deus, nem muito menos ser crente, porque até o diabo crê. O fato de ter uma experiência com Deus é aquilo que é transformador. Uma pessoa que um dia teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, nunca mais consegue viver sem Ele, nunca mais. Então nós temos que buscar esse tipo de experiência com Deus, porque é certo, irmão, tem um tempo que você vai estar lá em cima, é o tempo do monte, mas tem ciclos na tua história que você vai atravessar vales, mas na certeza
que o Senhor vai estar com você, até no vale tem vitória reservada para você. Até no vale tem vitória reservada para você. Moisés teve que tomar uma decisão firme depois do monte, descendo no vale e dizendo: quem é de Deus vai seguir a Deus, e quem não é, que se aparte do Senhor agora. Semana passada, ou melhor, domingo, eu mostrei uma outra experiência agora de Jesus. Jesus sobe no monte com Pedro, Tiago e João, e lá eles vão vivenciar uma experiência com Deus, e a busca é tão intensa, tão maravilhosa, que Jesus se transfigurou. Se transfigurar significa mudar de forma, mudar de figura. O texto fala que Jesus Cristo, ele resplandeceu, o rosto dele brilhou como fosse um sol. Imagina, irmão, uma pessoa normal, igual a eu, a mim, né? Igual a você, igual a eu e você, igual a nós. De repente, o rosto começa a brilhar igual ao sol. Foi o que aconteceu com Jesus. A roupa que ele estava ficou tão branca, que há textos que dizem que nenhum lavandeiro da época era capaz de deixar tão branco. Ele resplandeceu a glória de Deus. Deus se revelou na forma do Cristo ali. E Pedro, e Tiago e João estavam ali e viram. Era a experiência do alto da montanha. Pedro fica tão impactado que diz: Senhor, como é bom nós estarmos aqui. Aparece Moisés e Elias. E ali, irmão, Pedro fala assim: vamos construir uma tenda para ficar aqui na tua presença. E eu acho que ele lembrou do texto bíblico que dizia que Moisés tinha uma tenda, e Moisés fazia uma tenda que era chamada tenda do encontro, e todas as vezes que ele saía do encontro que ele tinha com Deus, o rosto dele também brilhava. Aí que Pedro disse: vamos fazer uma tenda aqui. E eu ensinei os irmãos: quando a glória de Deus se manifestar, não desarma a tenda. Onde a glória de Deus se manifestar, não tenha pressa para desarmar a tenda. Foi o que eu ensinei. Onde a glória de Deus se manifestar, não tenha pressa de desarmar a tenda. Pastor, o que significa isso? Você está orando, percebeu a glória de Deus? Fica lá. Está lendo a Bíblia? Percebeu a glória de Deus? Está revelando algo para você? Fica ali. Onde a glória de Deus se manifestar, mantenha a tenda lá, que de lá vai vir a instrução que você precisa para vencer o próximo ciclo da tua história. Em Provérbios está escrito que na nossa vida existem tempos de paz e tempos de guerra. Então a minha vida não é só tempo de paz, tem o tempo de guerra, tempo de luta. E eu vou dizer, irmão, que o tempo de paz é quando está tudo bem, as coisas estão tudo em ordem. É o alto da montanha. Dá até medo de falar. Eu não sei se já aconteceu com você, dá até medo de falar alguma coisa, porque dá medo de estragar. Deu tão certo, ou está dando tudo certo, que eu tenho até medo de me alegrar. Porque parece que cada vez que eu me alegro nesse momento, a coisa ali para frente vem um desafio. Pois é, porque a vida é assim, irmão. Às vezes você está lá em cima, às vezes você tem o desafio do vale, mas é a experiência que você tem na presença de Deus, lá do alto da montanha, que habilita você, para você vencer os desafios do vale. Quem tem uma experiência com Deus do alto da montanha, sabe que a fidelidade do Senhor acompanha até no momento ruim, chamado o vale da vida. Você crê que Deus está com você até no vale da sua história? Eu creio que o Senhor está guiando você. Por isso, irmão, eu tenho dito à igreja que nós precisamos buscar essa experiência, porque tem desafios para serem enfrentados. Não adianta fugir, não adianta procrastinar, e não adianta dizer: Deus, faz alguma coisa. Enquanto Deus não der a direção, eu espero buscando. Depois que Deus falar o que eu tenho que fazer, aí eu tenho que fazer. Às vezes Deus vai falar: para, espera, acalma,
deixa eu fazer. Às vezes Deus vai falar: estou te dando autoridade para resolver essa situação. Mas Deus, eu vou ter que enfrentar. Essa você vai ter que enfrentar. Mas eu vou desagradar pessoas. Às vezes você vai desagradar. Nem todo mundo você vai agradar. Mesmo assim, você vai ter que descer da experiência com Deus para o vale, determinado a sair daquela realidade. Irmão, ou você enfrenta, ou essa realidade não muda. O que você aceita permanece, mas na direção do Espírito Santo de Deus, o que você determinar por fé, vai acontecer. Vou dizer de novo: na direção do Espírito de Deus, na direção do Espírito de Deus, o que você determinar por fé, vai acontecer. Você lembra dos apóstolos quando estavam indo para a oração? Eles estavam indo aonde? No monte. É no monte? Não, era na sinagoga. O monte é a forma de falar, irmão, o lugar da experiência com Deus. Só que ali, entre o trajeto para chegar onde eles estavam indo, na porta tinha uma pessoa pedindo dinheiro, e essa pessoa era paralítica. Mas era alguém que já vinha, irmão, de uma experiência com Deus. Já estava cheio. E aquele mendigo, mais uma vez, eu acho que já não era a primeira vez, pediu dinheiro para eles. Só que dessa vez os apóstolos disseram: ó, nós não temos prata, não temos ouro, o que temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E instantaneamente ele foi curado. Você sabe, irmão, que na direção do Espírito Santo de Deus, o que você ordenar, o céu vai fazer acontecer. Levanta a tua mão em direção à vida de quem está perto de você. Tudo que você ordenar, na autoridade do nome de Jesus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, o céu vai liberar, em nome de Jesus. Irmão, quando Jesus ele foi para o deserto, porque até na vida de Jesus teve deserto, foi o Espírito Santo que guiou ele. O pastor fala que eu não vou passar por deserto. Você não vai ser melhor do que Jesus. A diferença, irmão, é ser guiado por Deus lá. Porque ainda que você esteja no deserto, você vai ser suprido, guardado, sustentado, e não vai permanecer lá. Vai sair de lá com uma experiência maior, mais profunda, habilitada a vencer o que tiver que vencer. Foi o que aconteceu com Jesus. Saiu de lá habilitado para viver um ministério poderoso na terra, mesmo experimentando o deserto. Então eu estou dizendo, irmão, que existem sim ciclos onde nós vamos estar lá em cima, e ciclos que nós vamos enfrentar as realidades do caminho. Por isso, irmão, que eu e você nós precisamos manter essa presença constante na nossa história. Essa presença tem que ser constante na sua vida. Eu falei de Moisés e um pouquinho de Jesus. Acontece, irmão, que depois daquela transfiguração, uma voz é ouvida no alto da montanha, e eles ficam temerosos. É o pai falando do filho. Mas chega a hora de descer do monte para enfrentar a realidade da vida. Irmão, tem gente que não quer enfrentar a realidade do dia a dia. Não adianta fugir. Pastor, tem dificuldade na vida? Ué, fala um pouquinho da sua história. Fala um pouquinho da sua experiência. Aí você vai me dizer, seja você de pouca idade ou de você de mais idade, você vai dizer quantas histórias difíceis você já viveu até aqui. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições,
mas é para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Irmão, se você chegou até aqui, atravessando todas as dificuldades que você atravessou, é porque o Senhor está contigo, o Senhor continua na sua vida, o Senhor continua dirigindo você, guiando você, e tem coisas que muitas vezes no momento você não é capaz de entender, até parece que Deus não está se movendo, Deus não está respondendo, Deus não está agindo, mas não é verdade, irmão. Deus continua no mesmo lugar que Ele sempre esteve, no controle absoluto de todas as áreas da tua vida. Ainda que você tenha perdido o teu controle, Deus não perde o controle jamais. Você pode ter perdido o controle, Deus não perde o controle jamais. Ele continua no mesmo lugar, agindo e controlando cada área da sua vida, cada área da sua história. É que tem coisa que no momento a gente não consegue entender. A gente vai ter que deixar o tempo passar e olhar para trás para ver que a fidelidade e a bondade do Senhor estavam presentes quando eu achei que Ele estava ausente. A bondade e a fidelidade do Senhor estava manifestando, me abençoando, me curando, me libertando, me salvando, me livrando inclusive daquilo que eu não estava vendo, mas que no futuro eu vou entender. Era Deus agindo na minha vida, e eu glorifico a Deus por aquilo que hoje eu entendo, e eu glorifico a Deus por aquilo que eu não sou capaz de entender, mas eu sou capaz de crer, que até no meio desse deserto, tem vitória reservada para mim, tem vitória reservada para você. Deserto não é lugar de estacionar, é de passar. Deserto é lugar de experiência. O que sai de lá é testemunho. Irmão, tem no meu coração, você vai dar testemunho desse tempo que você está vivendo. Não, eu tenho no meu coração uma certeza, você vai dar um testemunho dessa fase da sua vida, e vai ser um testemunho de vitória, vai ser um testemunho de vitória, em nome de Jesus. Levanta a tua mão em direção da vida do teu irmão e diga: eu profetizo que lá no futuro você vai olhar para trás e você vai dar um grande testemunho daquilo que hoje Deus está fazendo na tua vida. Ainda que você não sinta, ainda que você não veja, Deus está dando a vitória para você hoje. Aplauda Ele, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Tem coisa que você vai olhar lá na frente e vai dizer: puxa, como Deus foi bom. Estava naquele rolo, e eu querendo resolver aquele rolo, não sabia de onde tirar o nó. Já viu aqueles novelos de lã? Todo embaraçado, você não sabe nem onde puxar o fio. Talvez você esteja assim hoje. Minha vida virou um novelo de lã. Pastor, está tudo embrulhado, está tudo embaraçado. E se eu disser, irmão, que o artesão, aquele que tem habilidade nas mãos, pegou essa situação e ele sabe como desenrolá-la, e lá no futuro, no teu amanhã, você vai dizer: foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Irmão, você vai dizer no teu amanhã: foi Deus quem fez. Você vai dizer no teu amanhã: foi Deus quem fez. Diga para a irmã pertinho de você, levanta a tua mão. No teu amanhã você vai declarar: foi Deus quem fez. Eu sinto no meu espírito, irmão, que tem coisa rompendo hoje, que amanhã você vai testemunhar. Tem coisas rompendo hoje aqui na presença de Deus, que amanhã você vai dar testemunho. Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus glorioso, Deus que nos sabe maravilhar. Você vai levantar tua mão ao céu, querido, e vai cantar canção.
quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos verão quão grande é o meu Deus. Levanta bem alta a tua mão aí, canta de novo. Quão grande eu cantarei. Eu vou dar o testemunho e todos vão ver. Todos verão quão grande é o meu Deus. Nome sem igual, digno de adoração. Fala, eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Fala desse nome de novo. Nome sem igual, só Ele é digno, digno de adoração. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Levanta a tua voz e a tua mão bem forte, vamos declarar: quão grande é o meu Deus. Ao futuro, eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos verão quão grande. Olha para o teu amanhã, você e a tua família, o meu Deus, vão dar o testemunho da vitória. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Veja o diagnóstico médico alterado, veja a porta que se abriu, veja o milagre rompendo. Todos verão quão grande é o meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Desce Jesus e os discípulos agora, de uma experiência no alto da montanha, para vencer os desafios que estão lá no vale. E lá já está a multidão tumultuada, irmão. Talvez você veja tumulto em volta de você nesse tempo. É o que estava acontecendo ali. Deus não nos dá simples textos, Deus nos dá a profecia que encaixa no momento. Havia uma confusão em volta de alguém que está lá orando. Pessoas estavam confusas, abaladas. Tinha gente até discutindo lá. E Jesus desce: o que está acontecendo aí? Aí Jesus está habilitado, cheio do poder de Deus, para vencer tudo que tiver que ser vencido ali no pé da montanha. E um pai chega até Jesus e diz: Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu tenho um filho que, quando o Espírito toma conta dele, esse meu filho, ele começa a ter convulsões, ele começa a babar, e deixa ele surdo, mudo. Às vezes lança ele no fogo, irmão, no fogo, e às vezes joga ele na água. E eu penso que não é só jogar na água, é no rio, que é um espírito que queria matá-lo, o texto diz. E Jesus, eu trouxe ele aos seus discípulos que estavam aqui agora no pé da montanha, e eles não conseguiram resolver. Jesus dá uma bronca, e a bronca na verdade é para o pai do menino. Todo mundo acha que é para o discípulo, mas é para o pai do menino, porque Jesus diz: como pode eu estar tanto tempo com vocês, ó geração incrédula? Se Jesus está se referindo à geração, nós estamos falando de filho, pai, avô. Então Jesus olha para o pai, na conversa com o pai, falando:
Você e a tua geração são incrédulos. Você e a sua geração são incrédulos. Você, seus pais são tudo incrédulos. E aí o pai diz assim: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajude. Aí Jesus vira: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Aí ele vira para Jesus e diz assim, o pai do menino: eu creio. Mas logo vem a dúvida: me ajuda na minha incredulidade. Primeiro ele lança a palavra: eu creio. Depois ele faz uma análise bem e fala assim: o Senhor me chamou de incrédulo, e é verdade, eu sou um incrédulo mesmo. Então Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Porque o assunto que ele vai ter com os discípulos agora, depois, é sobre outra coisa, ensinando também. Mas o confronto é familiar. Era uma questão que precisava ser resolvida dentro daquela casa. Ou vocês creem ou não creem. Vocês vão ficar levando o rótulo de ser de Deus e não é. Vocês vão levar um rótulo de família de Deus, família evangélica, e não são. Vocês levam um rótulo de família de crente, mas não se comportam como tal. Porque quando a adversidade bate na tua porta, vocês não sabem o que fazer. E o pai diz: me ajuda. Que de fato eu reconheço, eu sou um incrédulo. Jesus chama o menino, expulsa aquele espírito maligno. E a Bíblia diz que o menino convulsiona. E ele fica como morto. E todo mundo acha que ele morreu. Até que o menino se levanta completamente curado. Irmão, eu estou vendo alguém que teve uma experiência lá no alto da montanha agora. E 5 minutos que levou para descer daquela montanha, já tinha um desafio a ser enfrentado ali no vale. Irmãos, eu estou falando de uma ação demoníaca, espiritual, maligna, invisível, que só vence quem está revestido do poder de Deus. Que só se vence com o revestimento do poder de Deus. Eu estou falando, irmão, de uma ação que aparentemente o diagnóstico médico fosse surdez, mudez, mas que até o pai do menino reconheceu. Desde criança acontece isso. Então que não era algo natural. Existem coisas, irmãos, que acontecem no espiritual e que podem afetar a vida das pessoas, que só se vence através do poder de Deus. É por isso que eu e você precisamos ter uma experiência com a glória de Deus. Porque essa capacidade do alto da montanha te habilita para as vitórias que você precisa enfrentar e vencer no vale. E Jesus tinha essa autoridade. Não só porque ele era Deus, mas porque ele estava como homem, revestido da glória de Deus. E ali, irmão, havia uma prisão maligna, era espiritual, demoníaca, maligna, na vida daquele menino. Deixa eu te ensinar. O texto fala que Jesus curou o menino. Mas não foi um demônio que foi expulso? Foi. É porque às vezes, irmão, cura e libertação na Bíblia é a mesma coisa. Às vezes você vai ver Jesus libertando e a consequência é a cura. Às vezes você vai ver Jesus curando e na verdade era um espírito maligno que estava saindo. Então na Bíblia, tanto libertação como cura são a mesma coisa. Porque uma pessoa que está debaixo de um poder maligno, ela está doente. E aqui eu vou ensinar você o evangelho correto. Nem toda pessoa doente é uma pessoa endemoniada. O nosso corpo ainda está suscetível a adoecer. Mas toda pessoa que está debaixo de um ataque maligno no corpo, ela está doente. E na maioria das vezes
diagnostica a causa dessa enfermidade, a raiz dessa enfermidade. Os demônios adoecem o corpo de uma pessoa. E é o caso aqui, irmão. Foi Jesus expulsar aquele espírito maligno que estava agindo na vida do menino, daquele mocinho, que ele foi curado. Então, realmente, aquele caso era um caso de libertação com cura. Libertação com cura. Irmãos, era através do poder de Deus e do revestimento do poder de Deus que aquele milagre ia romper. E é por isso que eu e você precisamos buscar essas experiências com Deus, porque nós não sabemos o que nós vamos enfrentar aí. Tem muita situação, irmão, na vida dos crentes, que uma oração, sabe o tipo de oração decisiva, o tipo de oração de confronto mesmo, de enfrentamento, ela resolve a situação. Se o diabo, ele não pode tocar na sua vida, ele não pode, diz amém? O diabo não pode tocar na sua vida, diz amém? Ele vai agir ou tentando influenciar você no medo, te enganando com a mentira dele, ou tentando prender alguma área da sua vida. Então você que é de Deus, tem percebido, é prova de Deus. Como é que eu sei? Vai para o monte, não literal, para o teu lugar do encontro. Pode ser o teu quarto, pode ser a tua sala, pode ser a cozinha, pode ser no banheiro, onde você tiver um encontro com Deus lá, monta a tenda, que ali Deus vai falar com você, teu tempo de oração diário. Deus, eu estou passando isso por quê? Aí o Senhor vai falar, é o deserto que eu estou te provando, mas você vai sair mais experimentado dessa fase agora. Aí se o Senhor falar, não, olha, nessa área, discerne, seu casamento está assim por uma ação maligna, seu casamento está travado por isso, tua saúde está travada por causa disso. E aí é hora de você, irmão, descer desse monte cheio de poder e de autoridade para declarar o mundo espiritual. Espírito das trevas, bate em retirada. Eu te ordeno, você não vai ficar segurando a vida dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa, meus negócios, meu trabalho, meus sentimentos, meus relacionamentos, minha vida material, financeira, profissional. Onde você vê travado, você vai ordenar a manifestação do poder de Deus lá, destravando essa área da tua vida. É algo, irmão, que muda a partir do espiritual a realidade natural que você está vivendo. Você precisa enfrentar. Não, eu deixo ficar como está. Não, irmão, na melhor das hipóteses, você vai fazer uma oração. Eu não sei se é o inimigo travando ou não. Faz uma oração. Qual oração? Senhor, eu estou colocando essa situação na tua mão, crendo que o que eu não estou entendendo hoje, no futuro o Senhor vai me mostrar. Mas se for uma ação maligna, eu ordeno que saia agora. Sai da minha vida, sai do meu corpo, sai das minhas emoções, sai do meu filho, sai da vida da minha esposa, sai da vida do meu esposo, sai da minha casa, sai do meu casamento, sai da minha vida material e financeira. Onde houver um bloqueio, eu desbloqueio. Jesus, ele disse, tudo que ligardes no céu terá sido ligado, e tudo que desligardes aqui na terra terá sido desligado no céu. Então você tem que descer, irmão, preparado para enfrentar, na estratégia que Deus vai te dar, do que fazer. E isso, irmão, você vai fazer em paz. Eu disse domingo que eu não consigo enxergar Jesus rolando com o endemoniado. Jesus falava a situação e o demônio saía. A nossa luta não é contra pessoas. Encontrou uma adversidade, uma situação que você
não esperava, ouviu o que não queria, não resolve ali na hora. Na próxima oportunidade que você tiver, entra num lugar reservado. Está lá dentro da empresa, uma situação com o chefe, percebeu que foi além do normal, não discute ali, vai lá no banheiro, diz: Deus, aquilo não está normal, eu declaro que minha vida é do Senhor, mas eu repreendo a ação do mal atrás daquilo que aconteceu. Eu não aceito, eu não aceito. Irmão, eu estou falando isso de coisa até simples, do trânsito, por exemplo. Quantas vezes dirigindo, você vai ter que se levantar em autoridade para dizer: eu não aceito que os demônios usem pessoas para bater no meu carro. Sabe quando você começa a tomar fechada, de repente, toma uma, toma duas, opa, parece que a coisa, eu estou atraindo coisa ruim para a minha vida. Então, irmão, será que é prova ou será que é resistência? A prova vem de Deus e você passa, a resistência é você que ordena para sair. Aí você se levanta para ordenar, desce da montanha para encarar o que tiver que encarar, irmão, revestido de paz. A Bíblia fala, irmãos, e eu estou partindo para o final, viu? Em Filipenses 4:7, que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Mesmo sendo da fé, tem tempo de guerra, tem tempo de luta. Agora, o fato de lutar não é contra pessoas, é contra o espiritual. Paulo fala em Efésios capítulo 6, nós não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra pessoas. Irmão, tem gente fazendo as pazes com o inimigo e lutando contra pessoas. Não, você tem que lutar contra o inimigo e amar as pessoas. Discernir o que está agindo através daquela pessoa. O inimigo pode usar pessoas para ferir você, mas a tua luta não é ali. Mas nem pelo fato de você estar vivendo a luta significa que você vai perder o controle. Eu disse domingo também, o Espírito Santo de Deus me falou: há muitas pessoas que durante a adversidade estão ficando descontroladas. Há muitas pessoas, elas estão falando que é estresse, é nervosismo. Eu estou estressado, estou muito nervoso, preciso de férias, preciso descansar. Não é não, irmão. É descontrole mesmo. É descontrole mesmo. É exatamente onde você perdeu o controle que Deus está dizendo: eu estou pegando o controle de volta. Eu estou pegando esse controle de volta. Eu vou controlar o que você acha que estava descontrolado. Vou pôr no lugar que era para você ter arrumado, mas ficou bagunçado. O Senhor está agindo hoje na sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Eu quero falar para você, queridos, que tem uma paz que você pode experimentar mesmo no meio da batalha. Essa paz vai guardar seus sentimentos e seus pensamentos. Seus sentimentos e seus sentimentos. Tudo que você enfrentar na força do braço é você tentando vencer. Tudo que você enfrentar na força do Senhor, você vai ter paz para vencer. Então sobe no lugar do encontro. E quando sair de lá, enfrenta o que tiver que enfrentar, com a capacidade que vem do alto, para você vencer. Seja o que for, irmão. Quero terminar falando algo que Deus falou no meu coração, e eu vou continuar domingo, se Deus permitir. Em Jesus Cristo está paz
para você descansar e também avançar. Em Jesus está a paz para você descansar agora e também para continuar avançando. Irmão, eu estou profetizando, você vai descansar e ao mesmo tempo vai avançar. Você vai descansar e ao mesmo tempo vai avançar. Levanta a tua mão em direção à vida do teu irmão e profetiza isso. Diga em nome de Jesus. Você vai descansar na presença de Deus e ao mesmo tempo você vai avançar para vencer as batalhas do teu dia a dia no poder de Deus, em nome de Jesus. Quantos creem, recebe?